Seu filho passa muito tempo no celular? Já tem rede social? Quantos anos ele tem? Será que você está dando o limite certo para ele? Vamos saber com a psicóloga e presidente da Escola de Inteligência, Camila Cury. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada. Eu que agradeço. A partir de qual idade você recomenda que a criança tenha, em primeiro lugar, celular e depois rede social? Olha, esse é um grande dilema, na verdade, né? Porque os pais sempre me perguntam isso. E nós temos algumas variáveis que são importantes. Por exemplo, eu morei em vários países, então a rede social me servia para me comunicar nas pessoas que eu mudava daquela região, daquele país e me comunicava. E tem muitos pais que têm essa andança, né? Muitos pais que muitas vezes trabalham o dia inteiro, então acham que o celular pode ser segurança. Então, há um limite, sim. Quanto mais tarde o pai conseguir ter essa curva mais distante da infância, indo mais para a adolescência, é muito melhor. Mas sempre com controle. Essa coisa de deixar, mas eu vou perder a privacidade. Não, a criança precisa estar supervisionada, ainda mais numa sociedade onde no mundo virtual não se tem cara, não se tem gente, não se tem endereço e os nossos filhos precisam estar protegidos. Verdade. Agora, quais os principais cuidados que você acha que nós, pais, devemos ter em relação a isso com os nossos filhos? Primeiro, regras claras. As regras precisam ser claras, da quantidade de uso, né? Se tem rede social, então quem seguir, que os pais tenham completo acesso da senha dos seus filhos, até que eles possam ter uma idade onde possam arcar com as suas responsabilidades. Então, sou super a favor desse controle, até mesmo do cyberbullying tem crescido muito. E eu acho que os pais, eles precisam se preocupar que esse mundo virtual, ele dá uma sensação de que a criança, ela precisa ser curtida o tempo todo. E você é tão mais importante quanto as pessoas curtem você ou seguem você. Verdade. Isso acaba sendo uma doença social, gerando muita ansiedade, muitos transtornos psicológicos e relacionais. Então, nós precisamos conduzir as nossas crianças para que elas aprendam a gerenciar as suas emoções nas redes sociais, filtrar, então, o pensamento crítico é algo que deve ser pauta da discussão entre as famílias. Então, o que você consome nesse conteúdo online e como que você se torna crítico àquilo que você consome, né? Seja uma postagem, seja um amigo que posta algo de uma viagem que ele fez, porque a mídia social, ela apresenta para nós somente a superfície do comportamento, do resultado, mas para o fracasso e para o sucesso existe a caminhada. E os pais precisam discutir essa caminhada, porque senão se tornam crianças insatisfeitas e superficiais. Então você acha que o uso de redes sociais, quanto mais cedo, gera mais ansiedade e, entre aspas, mais frustração por muitas vezes essa criança não ser na cabecinha dela aceita. Exatamente. Né? Porque quanto mais seguidor, entre aspas, mais aceita. Quanto mais curtida, mais aceita. Não é isso? Isso. E é engraçado que mesmo aqueles que têm mais curtidas, você sabia que as modelos têm 3 vezes mais de chance de desenvolver um transtorno emocional do que uma pessoa aparentemente normal? Mas elas não são mais bonitas? Elas não deveriam estar mais satisfeitas? Depende do ponto de comparação. Dentro da neurociência, o seu foco de atenção e comparação, ele é fundamental para que nível de felicidade a sua emoção vai te proporcionar diante de um determinado fato. O que isso quer dizer? Que não significa que o seu filho ter mais curtida, ele vai ser mais feliz, porque talvez ele está comparando com uma outra pessoa que tem o dobro de curtida deles. É uma roda sem fim. E depende do que o outro faz também, porque não é a curtida que vai determinar se seu filho é melhor ou pior. Não. E a mesma qualidade do que ele está oferecendo naquele momento. Exatamente. Além da qualidade, e mesmo que ele tenha, isso não significa que ele vai ser feliz. Então, é uma roda doente. Tanto aquele que não tem se sente angustiado porque não se sente valorizado porque não tem, e aquele que tem muitas vezes não se sente suficientemente preenchido porque gostaria de ter mais. Ou seja, quanto mais cedo nós introduzimos as nossas crianças na internet, nessas redes sociais, maior é o perigo. E quanto mais o pai conseguir deixar que isso seja postergado, e quando isso for introduzido com controle, porque dá trabalho, claro que dá trabalho, então os pais precisam entender que esse universo precisa ser vigiado, para que as nossas crianças sejam protegidas. O meu filho tem uma discussão diária comigo, porque ele inclusive ganhou um celular da Duda, né, que está aqui com a gente hoje, tem a mesma idade dele, e ele ganhou o celular, mas eu não deixo ele usar o celular. E ele diz assim, mãe, por que eu não posso usar meu celular? Todos os meus amigos usam o celular. Aí eu sou clara com ele, eu digo, filho, você não precisa de celular agora, mas todos os meus amigos usam celular, por que eu não posso usar? Não posso ter o WhatsApp das pessoas? E na minha cabeça, eu não acho certo. Eu acho que ele não tem idade para isso. Eu acho que eu sou a única mãe do universo que age dessa forma. Então, todos os dias ele discute comigo isso. E eu sempre tenho a mesma retórica.
filho, você não tem idade para ter celular. Né? Na minha cabeça não há necessidade, mas ele se sente um peixinho fora d'água, porque todos os amigos têm celular, todos os amigos falam por WhatsApp, todos os amigos têm Instagram e ele é o único que não tem. É difícil educar nessa geração, ainda difícil. mais porque nós temos pais, por um lado, muito permissivos e como as demandas de trabalho são cada vez maiores, os pais acabam não prestando tanta atenção, mas as consequências são graves. Já visto que nós vemos nos noticiários todos os dias. Verdade. Então nós temos na internet bullying, nós temos ansiedade, nós temos grandes frustrações. Depressão. Hoje, os assuntos que as crianças mais buscam na internet de crianças de 9 a 12 anos são como emagrecer, tipos de droga. De quantos anos? De 9 a 12 anos. Gente então, do céu. assim, às vezes nós achamos que essa criança introduzida nesse mundo, mas é inocente, está num vídeo do YouTube. Eu sempre falo para os pais, ouve o que seus filhos estão assistindo. Verdade. Veja, né, acompanhe, para que realmente o seu filho possa minimamente ser protegido de um mundo sem cara. Agora, além da ansiedade que gera nessas crianças, quais são as principais complicações? Com o uso excessivo das redes sociais, né, da internet como um todo. Sedentarismo e obesidade. Muitas vezes a criança ela come em frente dos aparelhos eletrônicos, nem vê a quantidade de conteúdo que está comendo. Nem vê o que está comendo. Não, nem vê. Então come um saco de biscoito ou de bolacha e não. E isso já tem vários estudos mostrando o sedentarismo através do excesso do mundo digital e as consequências da obesidade na infância que essa criança depois vai levar para a vida toda, né? Dificuldade de concentração, porque como a internet são muitos estímulos, antigamente tinha os desenhos, né? Então ou a novela, desde Chiquititas, que seja, mas você tinha que passar o comercial, aí tinha o programa que você não gostava, você tinha que esperar o pai assistir. Né? Então, essa espera gerava Geralmente tinha uma televisão na casa, então todo mundo tinha que assistir a mesma coisa junto. E aí você tinha que esperar o comercial. Meu filho não sabe comercial, por exemplo, porque ele assiste praticamente vídeos e Netflix. Então, esse conceito, muitas vezes, não é bem elaborado. E o filme agora que você pode pôr pra frente, outro dia eu cheguei em casa, meu filho, e voltava. Marco, para com isso, filho. Não, eu quero ver essa cena. Eu falei, assista o filme inteiro. Se você quer rever a cena, você vai assistir o filme até o final, depois você vai assistir o filme inteiro. Não, eu quero ver só essa parte. Ele ia e voltava. Eu falei, chega! Então gera uma criança mais impaciente, porque tudo é muito rápido. Né? Então, não é à toa que tem uma palavra que as crianças de hoje em dia usam demais, que é eu estou entediada. Eu nunca ouvi essa palavra, gente, quando era criança. Não existia essa palavra no meu dicionário. Quando uma criança se sentia entediada, hoje em dia as crianças fazem tudo, fazem milhões de coisas num dia e se sentem entediadas. É culpa nossa? Não, e aí os pais se sentem culpados porque acreditam que o seu grande objetivo de vida é formar filhos felizes. E eu falo isso para as pessoas. Meu objetivo não é formar um filho feliz, é formar um filho forte. Porque se ele for forte emocionalmente, ele vai ser feliz. Porque o que é ser feliz? Ser feliz não é não passar por dores, por angústias, por medos, mas é ter ferramentas para enfrentar as intempéries da vida que vão acontecer. Que vão acontecer. Então os pais, quando o filho fala que está entediado, os pais piram. Os pais sentem como se eles estivessem fracassados. E eu falo, que bom que seu filho está entediado, porque o tédio, que nós chamamos de ócio criativo dentro da psicologia, é fundamental para gerar a criatividade. A criatividade, ela nasce do tédio, quando você não tem nada para fazer, que você começa a criar estratégias para fazer coisas diferentes que nunca fez e coisas muito legais. Então o seu filho precisa ficar entediado, não tenha medo dele ficar entediado. É lá que ele se autoconhece, se reconhece, pensa nas suas emoções, porque projetar a criança o tempo todo para fora com muitos estímulos faz uma criança imatura psicologicamente, com baixo nível de autoconhecimento, baixa empatia, porque acaba ficando só para fora, não reconhece suas próprias emoções e como isso se conecta com o mundo, gerando vários transtornos emocionais. Então, tédio é importante. E tem muitas crianças que têm dificuldade de olhar nos olhos das outras. Já reparou nisso? Muita timidez, né? Porque não tudo consegue, é aqui. Não consegue se comunicar. Você conversa com a criança tem que falar, olha para mim, olha nos meus olhos. Então, eu acho que essa geração, que é a geração que eles chamam de Y, né? Que é a geração Y, que fica o tempo todo com o celular, com o iPad, como você comentou aqui, com muitas informações ao mesmo tempo, eu acho que estão carentes de algo que é importante para o ser humano como um todo, que é o toque, que é a fala, que é a comunicação, que é o olhar, que é sentir o que o outro está falando. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que às vezes eu não tenho vontade de falar no WhatsApp, eu tenho vontade de ligar, porque eu não quero ler, eu quero ouvir, eu quero sentir a pessoa. E é importante que os pais entendam que esse repertório comece em casa.
Então, os E é pais... reflexo dos pais, né? Exatamente. Então, muitas vezes o pai não consegue se desligar. Ah, tem 1000 justificativas? Nós só temos 1000. Ah, tem o trabalho, tem isso, tem aquilo. Hoje que o WhatsApp a gente está conectado o tempo todo. E é verdade. Por um lado é muito bom. E aqui nós, que o nosso foco é falar dos perigos. Tem muitas coisas que nós poderíamos elencar do que a internet trouxe de benefício, as redes sociais, enfim, maravilhoso. Mas aqui nós estamos falando dos excessos e perigos. E os excessos e perigos perpassam muitas vezes de pais que não têm consciência crítica do próprio uso. Então os pais não se desconectam. O pai não desliga para falar com os filhos, aí reclama que os filhos não falam com ele. Ou muitas vezes vai almoçar, vai jantar, vai fazer alguma refeição e tá com o celular Cada um lá. com o seu Eu aparelho. já vi essa cena, inclusive recentemente estava num restaurante, estava o pai, a mãe e um filho. O filho devia ter uns 10, 12 anos de idade. O menino, tadinho, ele não sabia o que fazer, ele estava sem celular e o pai estava com o celular. O pai comendo do meu lado e o pai assim, ó. E o menino, sabe quando você percebia que ele queria se comunicar, ele queria que alguma coisa acontecesse naquela mesa e não acontecia absolutamente nada. O pai no celular, a criança se virava o tempo todo na mesa e estava do meu lado. Aí até comentei com meu marido, eu falei, Mal, olha isso, olha a mesa do lado. É triste, né, gente? Então as pessoas elas precisam parar um pouco e olhar para dentro e olhar mais para esse mundo real. Porque esse mundo virtual, ele é um gigante, que às vezes nós não conseguimos apalpar, mas a vida real precisa do toque, o que você disse, do cheiro e de outras sensações que nós não podemos nos privar, principalmente quando nós falamos das relações pais e filhos. Para a gente encerrar o nosso bate-papo que está ótimo, eu quero saber se existe um limite de tempo diário para uso em rede social de criança. Olha, não tem pesquisa falando sobre rede social, existe pesquisa falando sobre limites de internet, que aí nós vamos falar de vídeos de YouTube e etc. Então hoje se fala que crianças abaixo de 3 anos de idade, por exemplo, não se deve ter contato com aparelhos eletrônicos. No máximo, 10 minutos, 2 vezes ao dia. Crianças mais velhas, quando você vai pegar para 10, 12 anos, às vezes existem muitos conteúdos que até mesmo a própria escola já faz esse conteúdo via online. Mas que o uso não seja maior do que 1 hora direto, para que essa criança possa parar, relacionar com o mundo real e voltar a se conectar no mundo virtual. Então, esse parâmetro é importante e o pai vai ter que entender que o filho não vai compreender, porque o pai tem a sensação de que o filho tem que compreender tudo o que ele faz. Como você disse, filho, não é, a minha visão é que você agora não necessita. E você aguentar a dor do seu filho te questionar todos os dias. E os pais precisam aguentar e bancar as suas decisões. E hoje o pai está muito frágil, porque também o pai tem uma necessidade neurótica de ser aceito e aprovado pelo filho, que inverteu completamente o papel da relação entre pais e filhos, mas isso é um tema de um outro momento de conversa. É verdade, tem toda a razão. Olha, na minha época, gente, eu recebi muitos nãos na minha vida, recebo até hoje, mas quando minha mãe ou meu pai dizia não, quem era eu para argumentar o porquê daquele não? Não! E meu pai levantava a sobrancelha assim, ó, fazia não. Acabou. Tinha que falar. Agora, hoje em dia você fala não pro seu filho, por que não? Mas por que, mãe? Não, tem que me explicar por quê. Me dá uma resposta, mãe. Você tem que me falar, mãe. Por que não? Não é não e acabou. Ponto. Não, e eu acho que nós viemos de um extremo, né? Esse não poder falar nada também não é tão saudável. Até mesmo porque hoje, se você liberou o diálogo dentro da família, as famílias são menores, antigamente tinham muito mais filhos, hoje tem ali 1, 2 no máximo. Então, o diálogo, eu sou a favor muito do diálogo, mas o que é importante é que os pais, eles entendam que nem sempre há compreensão. É importante que, como você disse, olha, eu não acho, você deu explicação, eu não acho que agora é adequado, porque você não precisa, não é porque todo mundo tem que você deve ter, você tem um diálogo, mas ainda você consegue sustentar a sua decisão, porque você entende que o seu papel é conduzir o seu filho, não o seu filho te conduzir. É verdade. E quando as famílias entendem que existem esses papéis bem desenhados, a relação se torna muito mais saudável e inteligente. E saudável para todo mundo, para os pais quanto para os filhos, não é? Adorei. Vamos passar seu contato? Vamos, olha, eu sou diretora do programa Escola da Inteligência, então nós temos nosso site escoladainteligência.com.br e hoje nós temos mais de 400 mil alunos no Brasil levando inteligência emocional para a criança. E é tão bom isso, né? Para que eles possam errar menos do que nós e preparar as famílias também para educar essa geração cada vez mais ansiosa, mas com muito potencial. Nós não podemos só olhar os aspectos negativos, tem muito potencial nessa meninada, só que precisa ser conduzido da melhor forma possível. Concordo com você, em gênero e grau. Sucesso, viu, Camila? Obrigada, prazer. Obrigada, amor, obrigada.